legalizado, que a AGETS possa emitir certificado. Isso aí, vocês não se preocupem, que a gente vai estar, né, ao longo desses 4 semestres aqui que acaba esse ciclo, desenrolando isso aí para vocês, tá? Mas é por isso justamente que a gente está coletando a frequência de todo mundo, para que fique justo, né? Quem receber certificado seja realmente mereça realmente receber o certificado, e quem não participou tanto, né, não recebeu o certificado, para ser justo com quem esteve aqui participando com a gente, tá? E no futuro também a gente vai estar disponibilizando para vocês um banco de material didático, para estar justamente ajudando quem for dar o seminário a ter um material de apoio, né, para se basear, né, obviamente não que seja restritivo, mas pelo menos para a pessoa se inspirar, né, para inspirar a pessoa a fazer o seminário, para a pessoa pelo menos ter um norte, né, não se restringindo, obviamente, ao nosso material, mas para a pessoa não ficar perdida, né, a gente não soltar um tema totalmente novo, que você não vê em sala de aula, que você não vê no Guyton, que você não vê lá no Medicina Interna de Harrison, né, que você não vê em lugar nenhum, e que você fique perdido, né. Então, nosso objetivo com esse banco de material didático, né, no futuro que a gente vai estar disponibilizando para vocês, é justamente isso, tá? A curto prazo, isso aqui é um material que vai demorar, porque, né, a gente não quer fazer de qualquer jeito, mas a curto prazo a gente está pretendendo fazer, a gente está pretendendo utilizar materiais já existentes, né, como base para que vocês não fiquem perdidos, tá? Então, ó, a gente vai estar, para essa aula aqui, usem essa fonte, esse artigo, esse livro, para que você não esteja, né, totalmente à mercê, né, do que você encontrar na internet. E é isso, obrigado, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar. Se o Pedrão também tiver qualquer coisa para falar aí, pode falar também. Estamos aqui. Podemos enviar sim, né? Os slides no grupo. Podemos. A gente pode pedir para o palestrante sempre enviar lá no Rede AGETS, tá bom? Pessoal, boa noite. Tá tudo ok com o áudio? Tá transmitindo a tela para vocês também? Tá sim. Tudo show. Pois então, o João Guilherme vai estar aqui ministrando a partir de agora, tá bom, pessoal? Joãozinho, é com você. Pessoal, boa noite. Eu sou o João Guilherme. É um prazer conhecer vocês e a gente vai estar junto nessa jornada para a gente fugir do currículo tradicional das 4 portas da faculdade, né? Eu sou da UES, sou junto com o Flávio, com o Gustavo, faço parte do capítulo da UES e hoje eu vou falar sobre SWOT e matriz BCG. E para começo de história, vamos falar do SWOT. O que é SWOT? É uma ferramenta que a gente vai usar na questão da gestão, que ela faz parte do planejamento estratégico analisando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no contexto de uma empresa, empreendimento, negócio ou enfim. SWOT vem da sigla de Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Traduzindo, seria até matriz fofa, como alguns podem já ter visto, principalmente questão de política pública, mas ela se baseia realmente em eu ver as forças, que são os aspectos internos da minha empresa, do meu negócio, o serviço, que me dão vantagem. Ou seja, é o que me dá a minha característica mais predominante. Já as fraquezas são justamente limitações internas que reduzem os meus resultados. No caso, as forças e as fraquezas são componentes internos do nosso empreendimento. Já as oportunidades, elas são tanto as oportunidades quanto as ameaças, elas são fatores externos que podem afetar os nossos resultados. Falando um pouco das oportunidades, a gente tem um aspecto de que elas são externas e que, se bem aproveitadas, podem gerar resultados muito marcantes no nosso negócio. Já a questão das ameaças são fatores externos que vão servir como uma prensa, ou seja, vão apertar e diminuir a nossa produtividade, lucratividade, resultados benéficos da nossa empresa. Tá, mas como é que eu vou trabalhar essas forças, essas fraquezas, essas oportunidades, essas ameaças? Começando pelas forças, a gente vai ter elas como o nosso principal instrumento para estabelecer nossa posição no mercado, para estabelecer minha empresa, minha clínica, meu serviço, porque principalmente na questão de realidade de profissional médico, você como
profissional pode acabar sendo a sua própria empresa e a gente é a nossa própria força de trabalho. Então, quando eu tenho isso em mente, eu entendo que as minhas melhores características que me diferenciam, que me fazem ter notoriedade, são elas que devem ser usadas para me estabelecer, para eu atingir a minha posição adequada. Já a questão das fraquezas, como elas são o que me limitam, eu posso usar elas como metas e devo usar elas como metas. Tá, mas por que eu devo usar elas como metas? Porque se eu sei que, por exemplo, pegando um contexto que você tem uma indústria, se eu sei que tal setor da indústria está limitado porque não tem tanto recurso, porque o maquinário não é tão bom, minha meta para daqui a 6 meses, um ano, daqui a um trimestre, vai ser melhorar o funcionamento interno para que eu possa alavancar meus resultados. Agora, falando das oportunidades, elas são as nossas oportunidades de investir. Ou seja, quando eu olho, estou num cenário de um cenário externo que pode ser favorável para que eu aumente meus resultados, para que eu expanda minha área de atuação, para que meu market share cresça, por exemplo, eu tenho que ter isso em mente para investir. A questão das ameaças, nem sempre elas vão se concretizar, mas elas sempre têm que ser observadas e monitoradas. Vamos pegar um exemplo clássico na nossa realidade brasileira. A gente reclama muito das questões de juros, dos preços, da questão da inflação. Então, eu tenho que ter isso em mente, ficar monitorando para ver, por exemplo, algumas empresas que são muito impactadas com isso. Indústria têxtil. Se alguém que for familiar de alguém que tenha confecção de roupa, sabe que a questão de variação de inflação pega muito, faz subir o preço do produto, isso vai impactar em venda. Então, eu tenho que ter todo esse planejamento e olhar no contexto que minha empresa está inserida para eu poder ter o melhor resultado possível, me precaver, ou até nas situações que, infelizmente, for pego de surpresa, saber como manejar no meio da correnteza. Avançando um pouco, eu vou pensar agora em quando e como aplicar a matriz SWOT. Deixa eu passar aqui. Pronto. A matriz SWOT, ela tem um uso apropriado em negócio operacional e de uma estratégia analítica, né? Mas se eu tiver em um negócio muito no papel, muito na criação, muito ainda na minha cabeça, que ainda não entrou em operação, ele vai ser muito limitado, não vai ser muito prático, até porque eu tenho que ter uma noção de minhas forças e minhas fraquezas. Então, como é que eu vou ter noção da minha capacidade de me destacar, de me estabelecer, ou do que está me limitando se não tiver em atuação, certo? Então, aqui, por exemplo, às vezes numa startup que ainda está muito no papel, ela não vai ser tão benéfica. Show. Agora, falando um pouco mais, detalhando um pouco, as forças seriam justamente esses componentes internos. Eu posso ter uma linha, vamos supor, eu posso ter uma clínica de imagem e eu posso ter um equipamento que do Brasil 10 outras clínicas tenham. Isso é uma força minha para que eu possa operar e fazer uso de procedimentos, de exames ou de tratamentos. E as forças também são principalmente nosso aspecto mais competitivo, que vai dar a nossa posição no mercado. As fraquezas são nossas limitações, que, por exemplo, eu posso ter uma limitação que eu possa ter uma demanda muito grande e eu não tenha como alcançar essa demanda. Vamos supor, você pode ter chegado a um ponto em que eu tenho um contexto de consultório particular, que eu não tenho estrutura para receber tantos pacientes diariamente ou na medida que pode chegar essa demanda, e você quer que essa demanda seja atendida, mas você não tem toda essa estrutura, ou seja, eu tenho que pensar, poxa, eu vou ter que ir para um espaço melhor, eu vou ter que ter mais alguma sala, eu vou ter que ampliar esse espaço. Isso, inclusive, como eu falei, vai servir como meta. Já as ameaças, a gente tem que pensar muito realmente na questão da concorrência, a gente tem que pensar muito nas questões tributárias, que realmente são ameaças, que são essas mudanças regulatórias, em contextos políticos e diversos. Então, a gente pode enquadrar muita coisa, muito fator econômico, socioeconômico, né, nas ameaças, já as oportunidades também, e a gente pode observar uma oportunidade analisando as tendências de mercado e também vendo parcerias estratégicas que são muito viáveis. Se alguém tiver em dúvida, pode levantar a mão ou falar Josinho, no microfone. Oi. Volta aí só para eu falar um negócio.
Eu gostei muito como tu falou aí, com relação a forças e fraquezas, né? Porque realmente tem muito isso. A força e a fraqueza é muito daquilo que a gente tem como dimensão interna, né? Então, quando eu estou analisando a força e a fraqueza da minha empresa, da minha clínica, seja lá do que eu tenha, eu sempre estou analisando na forma de dimensão interna, ou seja, falta de recurso. Então, isso aí é uma fraqueza. Ideia inovadora, isso é uma força. Mas se eu estou falando de concorrência, isso aí já é uma ameaça, né? Como tu falou, isso aí é concorrência intensa, já é uma ameaça. Se eu estou falando, então, de, por exemplo, o mercado, sei lá, fitness, né? Que hoje em dia a população está cada vez mais consciente sobre a necessidade de cuidar da saúde e etc. É uma oportunidade se eu estou trabalhando no setor fitness, né? Então, eu gostei muito dessa tua ressalva, né, da forma como tu falou. E é muito isso, né? Você tem que fazer a matriz SWOT, sempre se apoiando nas suas forças, né? Para capturar as oportunidades que você tem no mercado. Né, você tem que cruzar, né? A matriz SWOT é sempre feita para você cruzar forças para capturar oportunidades e trabalhar as suas fraquezas, né? Para neutralizar justamente as suas ameaças. Porque não existe ameaça se você não tem fraqueza. Então, toda fraqueza que você tem toda ameaça que você tem é porque você tem uma fraqueza. Tá? E, por exemplo, um concorrente muito grande. Se eu tenho um concorrente que é muito grande, isso é uma ameaça para mim, provavelmente é porque eu sou fraco em algum aspecto. Por exemplo, eu não tenho recurso, eu não tenho, por exemplo, uma linha de montagem, eu não tenho algo que não consegue fortalecer essa ameaça. Certo. É muito importante uma coisa que tu falou que eu ainda não realcei bem. Forças e fraquezas, a gente olha para o nosso componente interno, ou seja, eu olho para o que eu posso fazer de dentro para melhorar meus resultados. Ameaças e oportunidades podem ter, sim, realmente influências internas minhas, mas elas são preponderantemente fatores externos que vão afetar meu resultado, seja eu fazendo alguma medida para poder precaver ou para estimular e não ter necessariamente esse resultado. Então, é muito importante a gente ter essa visão. E como foi muito bem comentado também agora. Continuando, eu trouxe um momento de aplicação para a gente fazer uma análise prática. E a empresa que eu escolhi foi a Tesla. Então, aproveitando, eu vou falar a ordem que você começa a fazer a matriz SWOT. É justamente a ordem da própria sigla. Você começa, então, pelo S, que são as forças, depois você vai para o W, que são as fraquezas, depois vai para o O, que são as oportunidades, e o T, que são as ameaças. Começando pelas forças da Tesla. Ela tem um espírito de originalidade e também de questão de inovação muito marcantes, e ela também foca muito na experiência do cliente. Quantas vezes você não já viu no YouTube um youtuber lá que chegou, pegou o Tesla, olha galera, que massa, ele dirige sozinho, eu posso ir dormindo que o carro vai dirigir na minha. Isso é uma questão da experiência do cliente que marca muito a Tesla, como você pode ver até mesmo, de uma forma que você até tem a experiência e nem ter entrado no carro. É uma forma até de marketing indireto muito marcante deles, né? Agora, olhando para as fraquezas, a gente tem um aspecto que ela tem um fluxo de caixa negativo, pelo menos até onde eu vi, ainda estava nessa questão, então, traz uma saúde financeira um pouco comprometedora. E uma coisa que também é marcante é que ela tem uma competição de tempo do CEO com outras empresas próprias. Vou traduzir isso de uma forma mais clara, porque se eu fosse explicar ia ficar muito grande. Elon Musk é o cabeça da Tesla. Só que ele não pode dedicar o tempo dele unicamente para a Tesla. Ele tem que ver com a Neuralink, agora com a OpenAI, com a SpaceX. Então, assim, todas são projetos grandes para uma mesma cabeça. Então, isso acaba sendo uma fraqueza, mas vendo por um outro lado, se essa fraqueza for bem manejada, ela vira até uma oportunidade. Porque, como está escrito, eu posso ter um sinergismo com as outras empresas. Porque, por exemplo, se eu tenho um foco em inovação, na questão principalmente do transporte elétrico, desenvolvendo a OpenAI, isso vai ser muito benéfico para a experiência do cliente da Tesla e para a inovação. Só que, como eu estou falando, é uma análise dinâmica que são várias horas, são muitos pontos que tem que fazer. O certo para você aplicar na prática é realmente fazer um super brainstorm, como se fosse o GT do pessoal da Unifor, vai entender muito bem o que é isso. E também outra oportunidade é essa transição para transportes elétricos, que é bem marcante no mundo e que vem se concretizando. Só que uma ameaça que a gente tem que ter em mente é o quê?
que a concorrência, porque nesse setor de carro elétrico, se você for ver há 5 anos, talvez, era o Tesla que você tinha em mente. Hoje em dia você já vê outros concorrentes, principalmente grandes montadores, entrando no setor. Toyota já vem se destacando, a gente tem a BYD agora, e outras chinesas também. Então, é uma coisa que já está crescendo e ameaçou um pouco o crescimento da Tesla, se você for ver por esse lado. E também a questão de demora da transição para modelos elétricos, porque o que acontece? Se tem algumas estimativas, né, de que essa transição pode ser rápida, daqui a 10 anos, mas também tem algumas mais pessimistas que pode ser a 40. Então, a demora nessa transição pode ser uma ameaça para a Tesla. Ficou tudo claro? Deu para entender? Alguém quer pontuar, comentar alguma coisa? Eu acho que eu gostei dessa tua ameaça, né? Que, por exemplo, a BYD é uma grande ameaça para a Tesla, né? Você sai na rua aqui em Fortaleza, você não vê Tesla, né? Você vê BYD, né? Que você vê que é uma clara fraqueza da Tesla, né? Em não conseguir expandir sua marca para o Brasil, né? Já a BYD já está, né, praticamente firmada aqui. Você sai da rua, você encontra um BYD, né? Gostei. Exatamente. Pronto. Agora eu vou passando aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou falar de matriz BCG. Tudo ok na matriz SWOT? Pode avançar? Só tomar uma. Pode sim. Show. Agora vamos falar o que é a matriz BCG. Esse BCG é uma sigla de Boston Corporative Group, que é um grupo corporativo de Boston que foi quem aplicou essa metodologia na sua gestão estratégica, que acabou sendo replicada e ficou marcante e pegou esse nome. Mas como é que é o funcionamento dela? É uma ferramenta que ela visa observar muito a questão do seu produto ou serviço. Então, o que acontece? Eu tenho minha empresa, eu tenho uma cartela de produtos ou serviços. A matriz BCG eu vou aplicar nos meus produtos, nos meus serviços, para eu avaliar eles, e alguns aspectos vão ser avaliados, por exemplo, lucratividade, a inovação e os resultados que ele oferece para mim, baseado em todo esse contexto. Questão de geração de custos, demanda de caixa, demanda de investimento. Então, mas para que eu vou ver isso? Para eu saber justamente como eu vou manejar o meu financeiro, para que eu possa manter o produto, para que eu possa tirar, para que eu possa colocar, para que eu possa investir, aumentar a demanda. Ela tem essa funcionalidade, certo? Passando agora, quem deve usar e quando se deve usar. A matriz BCG, assim como o SWOT, ele é bem aplicável em onde você já está numa operação, já está rodando, já tem um empreendimento que já é prático de alguma forma. Também em casos que está muito no papel não vai ser útil, até porque eu preciso de resultados para eu poder montar a matriz BCG. Ou seja, se eu não tiver um produto ou um serviço na prática, ele não vai funcionar muito, muito bem usar uma estratégia dessa. E você pode fazer uma avaliação anual, semestral, a depender da demanda da sua empresa, claro. E qual é a melhor indicação? Essa pergunta é muito boa e eu acho que eu vou deixar para vocês responderem. Se alguém quiser responder, qual é o caso que vocês acham que seria uma melhor indicação de eu usar uma matriz BCG, sabendo que ela olha para o produto? Tipo de empresa que se beneficiaria dela? Comerciante. Comerciante? Especifica mais. Vamos pegar um setor, por exemplo. Que setor do comércio? Ótica. Ótica? Mais alguém? Tá. É muito específico. Não precisa ser tão específico. Pode ser até, vamos supor, uma empresa que tenha esse tipo de ideia, que desse setor também. Enfim, pode falar o que tu quiser. Tá. Eu vou continuar aqui, mas a melhor indicação... Alguém vai falar? Achei que tinha escutado alguma coisa. Tá. A melhor indicação seria para uma empresa que eu tenha produtos limitados. Em que sentido? Pensa comigo. A matriz BCG é voltada para analisar o quê? Produto ou serviço. Então, eu vou colocar aqui 3 empresas para vocês. A Polishop, a Zara e a Uber. Eu queria que vocês me dissessem, pelo que vocês viram, a matriz BCG, ela é bem aplicável
para uma Polishop, para uma Zara ou para Uber? O que vocês dizem? Tenho medo não, aqui tá todo mundo aprendendo mesmo, todo mundo aqui vai criar empresa Pra depois. Uber. A Uber é bem aplicável? Limitado. Se é produto A Uber, na limitado. verdade, é a mais mal aplicada. Né? Não, pô, se é produto limitado. A Polishop tem 1.500 produtos, né? E a Zara Mas também. é produto ou serviço, não? Serviço também. Serviço, a gente tem vários prestadores de serviço da Uber, não? Tipo, Faz Mas, sentido. Tá, então vocês acham que a Polishop e a Zara não e a Uber sim? Em resumo. não. Não? Acho que nenhum. Na minha cabeça, nenhum, não sei. Por quê? Porque, tipo, pelo menos pelo pouco que eu entendi. Polishop tem muitos produtos, de vários tipos. Zara, eu acho que, na verdade, Zara seria o que se encaixaria mais, né? Porque é meio que um padrão de produto. Mas mesmo assim, ainda tem vários tipos de produto. E na Uber é o serviço que diferencia, não? São vários prestadores de serviço. no Mesmo que quesito seja o produtos mesmo limitados, serviço, entendeu? tu quer dizer produtos limitados na questão de variação de tipo de produto ou tipo assim, quantidade? Eu não entendi muito bem como Quantidade produtos bruta. limitados. Pra Quantidade facilitar. bruta. Ou serviço bruto, quantidade bruta de serviço. Tá. Se a gente fosse olhar Vocês muito à risca, apresentaram os argumentos bons, mas a resposta é que nenhuma das três ia se dar bem na matriz BCG. Por quê? Polishop, como já foi falado, eu tenho sei lá quantos mil produtos que o próprio nome da empresa fala, Polishop. Então pensa, a matriz BCG eu vou analisar produtos. Então como é que eu vou ver o resultado de, vamos colocar aqui, 2.000 produtos para eu montar tudo numa matriz? Ia despendir muito tempo, ia ter que fazer uma análise muito detalhada do caixa, do meu lucro, tanto veio de tal produto, tal produto, tal produto, tal produto, que inclusive, se eu não me engano, é Cluster Analysis, que pouquíssimas empresas fazem, porque é muito trabalhosa. Zara também nessa mesma pegada, e a Zara tem uma outra questão que é comum do setor de vestimenta, que ela trabalha muito na questão de temporadas. Por exemplo, a coleção da Zara atual não vai servir para daqui a 6 meses. Então, mesmo que uma peça venda muito bem agora, não quer dizer que ela vai vender bem daqui a 6 meses. Por quê? A gente está, sei lá, indo do inverno para a primavera. Daqui a 6 meses a gente vai estar no verão. Então, eu posso ter tido, por exemplo, o Moeton que vendeu super bem. Mas ele vai vender bem no verão? Não, por conta do contexto dele. E qual é o problema da Uber? Falaram que realmente tem muito serviço, mas como é que eu vou analisar os serviços que são, de certa forma, terceirizados? Porque a Uber ela é a intermediadora. Só que ela não vai ter como avaliar para saber, eu vou investir em tal motorista, entendeu? Até porque, como falou, são milhões de motoristas. Vocês entenderam o porquê de cada coisa? não faz sentido total. Entendi. Então, se eu pegar, por exemplo, uma Apple, que tem, sei lá, meia dúzia de produtos que de fato vendem. E Seria são melhor? produtos que têm muito um aspecto atemporal. Por exemplo, um iPhone 12, eu consigo ter uma noção até quando vale a pena ficar investindo nele. Ou eu tirar ele de dinheiro. Entendi. Então, eu vou fazer um resumo de alguns ramos que são péssimos para a matriz BCG. Alimentação. McDonald's, não presta para receber matriz BCG, porque só de McLanche feliz tu vai ter, sei lá, quantos mil, com tantas combinações de combo, com tanta promoção de alguma coisa, tal. Não vai dar certo. Investimento também é muito complicado pela questão das temporadas, das estações, né? E porque realmente você trabalha com uma variedade muito grande de produtos confeccionados. E algumas startups no estilo da Uber que intermedia, né? Eu não vou ter como ter um parâmetro, uma variação adequada dos lucros e também é muito variável, né? De região para região. Tá, agora passando um pouco da matriz BCG, eu vou falar de como é que eu aplico ela. Eu tenho que ter noção de dois índices, que é o Market Share relativo e o índice de Market Growth. Em resumo, Market Share é o quanto que eu estou participando dos resultados do mercado. Vou pegar aqui o exemplo da Apple. Vamos supor que a Apple tem um market share, ou seja, a participação de resultados no setor de eletrônicos, ela é responsável por 20% das vendas.
certo? Então, essa é a minha participação. 20% de todas as vendas do setor de celular, por exemplo, é da Apple. Pronto. Isso é o market share dela, que é de 20%. Agora, o índice de market growth são as análises de o quanto esse mercado pode crescer. Vamos supor que daqui que tem uma estimativa de crescer 10% ao ano nos próximos 10 anos. Só fazendo da conta. Então, esse é o índice de market growth. Voltando aqui do market share relativo, que vai ter uma importância... Eu falei do market share grosso, que é 20% da Apple, 20% de toda a venda de celular é da Apple. Agora, o relativo, eu vou pegar esses 20% e vou comparar em relação ao principal concorrente. Vamos supor que a Apple é a top 2 que mais vende. A top 1 é a Samsung com 30% do mercado. Então, o meu market share relativo vai ser os 20% meu, como Apple, dividido pelo maior concorrente que é a Samsung por 30%. Ah, mas se o meu market share for o top 1, ou seja, vamos remodelar o exemplo. Vamos imaginar que agora é a Apple que vende, que tem 30% do market share, e a Samsung tem 20%. A top 1 é a Apple. Então, vou comparar com a Samsung? Vai comparar do mesmo jeito, independente se é a top 1 ou não. Ficou claro aqui? Que isso aqui é muito importante para entender a matriz BCG. Entendi. Show. Show. Tá. Agora eu vou mostrar um exemplo dela mostrando aqui. Essa daqui é se espelhando na original, certo? Percebam que aqui embaixo é a participação relativa do mercado, que é o market share relativo. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Apple, 20% e Samsung, 30%. Vai dar em torno de 0,6, certo? Ou seja, ficaria por aqui, do lado do 0,5. Percebam que é da direita para a esquerda que vai aumentando. Agora vamos pegar o exemplo que eu falei, que é os 10% de taxa de crescimento do mercado, que é a vertical, que é o índice de market growth. Então, ela ia ficar bem por aqui. Justamente na divisão entre um produto interrogação e um produto abacaxi, que eu vou falar agora. Que a matriz BCG ela se baseia em dividir meus produtos ou serviços em 4 categorias. Os produtos estrela, produtos interrogação, as vacas leiteiras e os abacaxis ou cachorros, porque a tradução brasileira colocou cachorro, se eu não me engano. Ou foi abacaxi, alguma coisa assim. Enfim. Tá, me fala um pouco o que é cada um. Se vocês olharem para o gráfico, vocês já conseguem ter uma ideia. Vamos começar pela interrogação. Interrogação a gente entende que é algo vago, né? E o que é essa interrogação? É basicamente um produto que ele tem um potencial de crescer ainda, que é como vocês estão vendo, por exemplo, a participação dele está baixa no mercado, ele está aqui entre 1% e 10%, né? 100% a 10%. Só que ele não participa muito agora, mas ele tem uma perspectiva de crescer interessante. Tanto que você vê, mais de 10% ao ano a 20%. Vale ressaltar que esses valores você pode variar dependendo do seu setor. Tem setores que o corte aqui da taxa de crescimento é só de 5%. Então, show. Então, esse é o meu produto de interrogação. Meu produto estrela, ele é um produto que ele também tem uma taxa de crescimento muito alta no mercado, mas ele já está bem posicionado, como vocês podem ver aqui, certo? Então, o que acontece? Para ele ter um crescimento mais destacado, eu vou ter que investir um certo dinheiro nele. Ou seja, eu vou ter que ter um maior investimento nele. Já o produto vaca leiteira, ele é um que tem uma participação muito grande no mercado e não tem uma taxa de crescimento muito alta. Ele é altamente lucrativo. Por quê? Porque ele já tem uma participação muito grande no mercado, ou seja, ele já vende muito e eu não preciso investir muito para ele crescer, certo? Então, a balança pende mais para ele ser um produto altamente rentável. O produto abacaxi, ele não entrega tanto resultado, não tem perspectiva de crescimento, então não tem por que jogar muito recurso nele. E eu vou explicar um pouco melhor isso quando a gente for ver a sequência do sucesso. E não, eu não inventei esse nome, realmente é um nome meio tosco, mas que é o que define um pouco dessa questão da matriz BCG. Vou falar um pouco aqui, jornada do ciclo de vida de um produto, que é a teoria que a gente aprendeu com a matriz BCG.
Basicamente, como é que eu vou fazer isso? Eu vou identificar um produto. Eu vou separar meus recursos como empresa, porque eu tenho que dividir para a seguinte forma. Os produtos que forem abacaxis, não vale a pena eu continuar com eles, porque eles não dão resultado. E não vale a pena investir para tentar retomar eles. As vacas leiteiras, eu tenho que manter, mas eu não preciso jogar tanto para investir nelas, porque eu posso até jogar um valor muito alto de investimento, mas não vai entregar esse resultado todo. E ela ainda vai me dar uma alta lucratividade. Já o produto estrela é o produto que tem potencial, mas eu preciso jogar, injetar dinheiro nele. E os pontos de interrogação são produtos que eu tenho que fazer ele vingar. Ou seja, eu preciso que ele receba uma porção, né? Então, essa é a jornada do produto em geral, mas eu vou falar também sobre o ciclo em si, que vai ficar mais nítido na cabeça de vocês. Pensando o seguinte, eu tenho um produto que é novo. Esse é um produto de interrogação. Ele não está participando muito do mercado ainda. Mas, se eu fizer um manejo adequado, investir para ele poder chegar num produto estrela, ele vai ter essa fase do crescimento. A fase do crescimento é a fase do produto estrela, que justamente ele vai estar começando a entregar resultado, mas eu preciso permanecer investindo nele mais, até chegar num ponto que ele vai crescer sem eu precisar injetar tanto dinheiro e vai estagnar, vai se manter por muito tempo. E ele vai ser o soberano para me dar muito dinheiro, muito lucro, porque justamente ele me dá muito resultado sem eu ter que jogar muito dinheiro, preservando o caixa. Aí vai ter uma Veja, Guilherme. tendência de... Oi. Então, por exemplo, para eu ter um produto, eu tenho um produto de interrogação, eu acabei de criar ele, meu concorrente é muito maior que eu. Para que esse produto vire um produto estrela, eu preciso, no mínimo, ser do tamanho do meu maior concorrente. Normalmente isso, né? Cara, essa tua pergunta foi muito boa. Então, não, é porque eu usei com base a tabela, né? Que seria sim. um X, né? Que seria 1/1. Então eu teria que ser no mínimo do tamanho do meu concorrente. E aí tu disse que então, no caso tu só pode só repetir para ficar mais claro para mim o que eu preciso fazer para o meu produto interrogação virar um produto estrela. O produto interrogação, ele ocupa o canto direito da tua tela, né? O canto superior direito. Vou voltar aqui para mostrar. Ó. Cadê? É depois, né? Depois. Passou, gente. Pronto. Aí. Ele está aqui no canto superior direito, certo? Percebe que ele não tem uma posição tão competitiva no mercado ainda, né? Por exemplo, em relação ao meu concorrente, ele é no máximo igual, no máximo. Ou no mínimo 10%, usando a tabela clássica, certo? Uhum. Mas o que diferencia é que ele tem um alto potencial de crescimento do mercado, né? Então, o que eu vou precisar é justamente de uma diferenciação no meu produto para eu entender como eu posso usar melhor essa tendência do mercado de crescer para que meu produto vingue pelo menos mais do que o do meu concorrente, certo? Entendeu agora? Entendi. É porque normalmente quando a gente tem uma ideia, saindo do zero, normalmente nosso produto ou vai ser um produto abacaxi, ou vai ser um produto interrogação, né? Vai de nós saber identificar, porque a gente é muito difícil, a não ser que a gente tenha um produto extremamente inovador, né? Para a gente começar com um produto estrela, um produto vaca leiteira. Mas, no geral, a gente entrando no mercado que já existe algum tipo de competição, a gente vai estar com um produto ou interrogação ou um produto abacaxi. Vai de nós saber identificar, né? Na verdade, é mais... Começa a interrogação mesmo, o produto. Ele não tem como começar abacaxi, que o abacaxi, como eu vou mostrar no gráfico aqui, ele já é o fim de vida, o abacaxi é o cachorro. O abacaxi ele já vem de, literalmente, não tem mais crescimento, tá caindo, ou não tem perspectiva de crescer, entendeu? O meu produto de interrogação, ele pode vingar e ser um produto estrela, ou ser uma ideia que não vingou, entendeu? O abacaxi, assim, o abacaxi, pelo menos a ideia que a matriz BCG quer passar é que ele é um produto fim de vida. Vou pegar aqui um exemplo. Imagina agora, a gente está em fevereiro. Daqui a
7, 8 meses, a Apple vai chegar e vai lançar o iPhone 16. Ele é um produto de interrogação. Ele tem participação relativa no mercado? Provavelmente baixa, em relação ao consumidor, do concorrente, certo? Principal concorrente, show. Mas ele é uma novidade, ele é uma inovação. Então ele vai ter o quê? Uma tendência de vingar. Claro que para ele ter essa tendência de vingar, ele vai ter que ter todos os aspectos de inovação, de um brand, de uma boa adequação, uma boa experiência com o cliente e tudo, certo? Aí ele vai começar a crescer na participação dele no mercado. O iPhone 16 passa agora a ser um produto estrela, por quê? Ele cresceu e agora ele participa mais do mercado em relação ao concorrente. Vamos supor que o concorrente é o Samsung X. O Samsung X lançou antes. E ele representa 10% do mercado. O iPhone 16, no começo, representou 5% do mercado. Então ele representa em relação ao concorrente, vendo 5% dividido por 10, metade. Essa conta aqui todo mundo, eu creio, está acompanhando. Só que ele tem uma perspectiva de crescimento de 15%. Ele está aqui nessa área. Vamos supor que a Apple conseguiu acertar nele, que ele conseguiu inovar mais que o concorrente que saiu antes, e ele começou a vender mais. Passou de 5% de participação para agora 6, 7, 8, 10. Vamos supor que chegou aos 15% de participação no mercado. E o Samsung X aumentou para 12. Vocês viram que já tem um destaque, né? Vocês já viram que o iPhone 16 ele ascendeu. Ele subiu. Aumentou sua participação. Ao ponto que agora, o que antes era 50%, agora ele é 20% acima do concorrente. Que agora ele é 15% e o concorrente é 12%. Na verdade, 25%. Tá dando para entender? Tá sim. Pelo menos até aqui, entendeu? Show. Tá dando. É porque se eu tivesse como desenhar as contas, ia ficar mais fácil. Mas vamos supor que passou 6 meses, certo? Agora, ele participa muito do mercado, o iPhone 16. Ele vende muito e não tem mais que eu investir tanto em sair a produção dele, porque ele já vai se vender muito. Ele já vai participar muito do mercado, ele vai ter uma taxa de crescimento que talvez já não vai ser mais tão grande, tão exagerada quanto estava antes, mas ele ainda vai me gerar muita lucratividade por um tempo. Então, vale a pena manter ele, certo? Ele entra no estágio de vaca leiteira, que é justamente quando eu tenho um produto que ele me dá muito resultado sem eu ter que investir muito nele, sem eu ter que gerar um aporte de investimento nele. O aporte de investimento maior para dar resultado é no produto estrela. Aqui, na vaca leiteira, eu tenho que focar em manter o produto rentável. Então, não necessariamente eu vou ter que investir tanto dinheiro para que ele dê o resultado em relação a quando ele era um produto estrela. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que tá aqui o produto estrela. Ele começou a crescer. Mas para ele continuar crescendo, eu tenho que investir mais no marketing. Eu tenho que investir mais em alguma forma de atrair mais pessoas para comprar para ele. Eu tenho que investir ainda mais na experiência com o consumidor. Até que vai chegar um ponto que ele vai se estabilizar. Que eu não preciso mais injetar tanto dinheiro em marketing, em brand, ou seja, no que for, para que possa dar o resultado devido. Pronto. Sabe o super produto vaca leiteira? Para vocês terem de cabeça? SW4. A Toyota não precisa, pelo menos no Brasil, investir, sei lá, 10 milhões de marketing em relação ao que ela tem que investir em algum outro modelo dela, que é inovador, que está fazendo bem. Vamos supor que aqui é a Estrela ou Corolla Cross. Para quem entende de carro vai pegar esse exemplo bem. Ele está participando mais do mercado e ele ainda pode, só que ele ainda precisa de mais investimento porque o mercado de SUV é muito competitivo. Então, eu preciso investir mais para dar alguma diferenciação, para chegar em mais pessoas, para que isso atraia mais clientes. Deu para pegar melhor? Show. Deu para entender. É muito usado também para essas empresas, essa matriz, que possuem esses produtos recorrentes. Por exemplo, o iPhone. Todo ano lança iPhone. Então, é interessante usar a matriz BCG nesse exemplo, né? Pronto. Agora eu vou pegar um exemplo. Imagina daqui a 1 ano e meio. Um iPhone que está sendo lançamento agora, ele não vai mais dar tanto resultado quanto ele está dando. Ele vai começar a ter o período de queda dele,
em que ele vai deixar de participar tanto do mercado, ele não vai ter mais tanta estimativa de crescimento. Então, vai valer a pena eu jogar dinheiro da minha empresa para um produto que está se configurando como abacaxi ou cachorro, ou seja, um produto em queda, em decadência? Não vai. Vale mais a pena eu cortar ele para focar o quê? Para direcionar o fluxo em produto de interrogação e o produto estrela. Esse é o objetivo da matriz BCG. Por isso que não ia dar certo eu ver, vamos supor, vou pegar um outro exemplo de varejo, que é a Renner. A Renner deve lançar uma coleção com, sei lá, 1.000 peças, 2.000 peças, 3.000 peças de roupa. Como é que eu vou avaliar tanta coisa para saber qual é que vai vingar, qual não vai, qual não vai? Vocês entenderam? Em relação a um produto de tecnologia como a Apple, que eu, por exemplo, eu posso entender que meu produto estrela é um AirPod Pro, e que, no caso, um produto abacaxi que já pegou seu hype e hoje ninguém mais fala, ninguém mais quer saber direito, é aquele AirPod Pro Max, que é aquele fonezão grande. Meu produto vaca leiteira é o meu iPhone, principalmente o iPhone padrão só, iPhone 16. Vocês estão entendendo? Quando eu estou fazendo essa comparação, eu sempre uso um produto concorrente para me basear, né? Um produto concorrente pode ser o produto da minha própria marca, né? Por exemplo, De certa forma, a Apple lança o iPhone 16. O iPhone 16 começa com um produto de interrogação, vai crescendo. A Apple vai investindo em marketing, vira um produto estrela, e daqui em 2, 3 meses vira um produto vaca leiteira. Está se vendendo por si só, está lá ganhando dinheiro, e a Apple não precisa estar investindo tanto em marketing, que o iPhone já está se vendendo. Com o tempo, né, vai chegando lá no ano seguinte, vai chegando julho, agosto, setembro, e aí vai estar lançando um novo iPhone 17. Aí o iPhone 17 está ali no produto de interrogação, e o nosso iPhone 16, que está ficando para trás, está começando a virar um produto abacaxi. Por quê? Porque justamente o iPhone 17 está começando a virar um produto estrela. Eu posso usar esse exemplo, por exemplo? É válido. É válido. É tanto que, se tu pegar o exemplo da Apple também e prestar atenção, às vezes a Apple, ela descontinua modelos mais recentes e continua os modelos, às vezes até mais antigos, mas que sejam de uma, por exemplo, às vezes ela Por exemplo, a Apple até hoje descontinua... A Apple até hoje vende MacBook M1, M2, né? O MacBook Air, né? O Pro também. Sendo que hoje em dia o Pro já está no M4 e o Air já está no M3. Eles continuam vendendo, de qualquer forma. Por quê? Porque eles ainda são vaca leiteira. Pode crer. Aí, às vezes, tu pega um intermediário, um M2, por exemplo, que ele teve a sua fase e tudo, mas ele chegou ao produto abacaxi. Aí, poxa, o M1 vende. O M2 não, o M3 vende. Entende? É porque o M1, por algum motivo, por alguma questão de realmente concorrência interna da própria empresa, ele pode ter um custo-benefício melhor, ele pode ainda ser muito, muito útil, e o salto para o M2 não compensa, o salto que compensa é o M3. A empresa faz esse estudo e entende o produto que vale a pena ser cortado ou não. Show de bola, agora ficou bem mais claro. É porque era para eu ter trago umas negócios de conta, que ia ficar mais nítido. Mas enfim, vamos continuando aqui. Tá, mas afinal, qual eu vou usar? O que vocês acham? Eu tenho que usar só um, tenho que usar o outro? Dá para usar os dois? Entre SWOT e BCG? Isso. SWOT usar sempre, né? O BCG é só quando aplicável. Na minha opinião, né? Eu acho. Claro que a gente tem que, como foi abordado, depende muito do setor e do tipo de indústria. Por exemplo, BCG, eu posso não conseguir aplicar se eu tiver muitos produtos, mas eu consigo aplicar SWOT. Mas, no geral, elas não se excluem. Eu só tenho que ter o foco de cada um. Quando eu olho para potencial da minha empresa, organização, e entender que posição eu tenho que tomar em relação ao meu contexto ao redor, contexto social, econômico, político, de concorrente e diversos, SWOT. Mas quando eu quero ver um pouco mais de dentro, em questão meu produto, meu serviço tal, eu tenho que usar a matriz BCG. SWOT não é para eu avaliar a lucratividade de um produto, é para avaliar o quanto eu posso ser
de certa palavra, concorrente forte ou concorrente frágil no meu contexto. Matriz BCG é o quanto que eu tô com um produto ou um serviço brigando no mercado e qual produto ou qual serviço eu devo priorizar para investir, para manter ou para cortar. Ficou claro? Show. É como se de novo, assim, da Apple. A Apple, no SWOT, está avaliando a Apple como um todo. E na matriz BCG está avaliando um produto como um iPhone e um MacBook. Né? Isso. Mas aí eu só fico um pouco confuso. Todo tipo de empresa pode fazer SWOT? Tu acha que é válido? Cara, eu acho que, pelo que eu vi, o SWOT é mais fácil de aplicar do que a BCG. Claro que tem outros planejamentos que também cabem sem ser o SWOT. Mas o SWOT eu não vi tanta restrição em relação ao BCG. O BCG eu vi mais restrição mesmo. Porque, por exemplo, se tu for ver, vou pegar um exemplo que eu falei. A indústria alimentícia praticamente não dá para tu usar BCG. O que já é uma baita gama de empresas, né? Fast foods, por exemplo. Essas são as minhas referências. Pessoal, aí, tem alguma coisa para falar? Não, só agradecer pela atenção. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode falar com a gente, ou enfim, porque eu vi que realmente a parte da BCG ficou um pouco mais bagunçada de entender, porque é muito detalhezinho. Mas foi show, viu? Deu para entender demais. Não conhecia, quer dizer, Top até demais, já tinha ouvido falar, mas não tinha conhecimento assim mais aprofundado de BCG. Pessoal, vai ter uma aula complementar a essa, tá? Para dar 2 outros tipos de análise, tá? Interna, que é justamente Blue Ocean, tá? E a análise pastel, que o João Pedro, quando for possível, ele vai dar. Eu vou ver se fica viável dar essa aula junto com a aula que vem. Não sei, porque a aula que vem vai ter muita coisa também para dar, né? Talvez ele mande gravado. Vou combinar com ele, com os meninos, para ver como fica melhor, tá? Mas você não vai ficar sem essa aula, tá? É uma aula complementar a essa, muito interessante, muito, muito importante também, tá bom? Vocês têm alguma dúvida para perguntar para o João, alguma coisa? Vocês estão todos no mesmo grupo, tá? Qualquer coisa é só perguntar para ele lá também, no privado dele. Aí, só lembrar também de mandar os slides, viu, Joãozinho? Eu tô carregando aqui o WhatsApp Web para mandar. Show de bola. A aula foi isso, top, pessoal. Joãozinho. É demais. Não. Tchau, foi ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Até pessoal. semana que vem, viu? Galera, tudo de Obrigado bom. pela presença.